Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje, na Boca do Povo, com Beli Paula, nós falamos sobre a importância da permanência das Forças Armadas na Amazônia. O presidente Bolsonaro falou uma coisa interessante com relação à Amazônia. Ele disse, né, na declaração dele, de que o Macron terminou tornando a Amazônia conhecida, né, todo mundo, depois desse bate-boca aí entre ele e o presidente da França, que a Amazônia ficou conhecida. A Amazônia voltou a repercutir, mas em verdade a Amazônia nunca deixou de ser conhecida, a não ser que o Bolsonaro não conhecesse, né? Porque o mundo inteiro conhece mais a Amazônia do que o Brasil. Conhece mais a Amazônia do que o Brasil. A Amazônia tem muito mais importância do ponto de vista da mídia internacional do que o próprio Brasil em si. O brasileiro, a maioria conhece profundamente a Amazônia, principalmente aqueles que defendem o meio ambiente, que defendem o politicamente correto na questão ambiental. Achar que tem brasileiro que não conhece a Amazônia, quer dizer, nem todos conhecem, já estiveram lá. Eu estive lá. Muitos estiveram lá. Mas mesmo quem não esteve lá, conhece profundamente, porque a Amazônia é artista de TV. Aparece todo dia na televisão. Independentemente do fogo, do escândalo, principalmente aparece como objeto de contemplação. Como referência de conservação. Não aparece. Estou vendo agora uma coisa que o presidente acertou, não sei se ele jogou para acertar e terminou acertando sem jogar. Foi criar essa emergência na era do incêndio e colocou lá as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, para apagar o incêndio. O incêndio criminoso, né? Porque o que a gente tem visto lá, até agora, tem mostrado, o próprio governo tem mostrado, que o que está acontecendo no Amazonas, o que sempre aconteceu, mas o que acontece agora com muito mais intensidade, é o incêndio criminoso, é o desmatamento criminoso, é o garimpo clandestino, é o crime que se organiza para destruir a nossa floresta tropical. Eu ouvi ontem uma rápida entrevista de um general que está comandando setores nessa operação de emergência contra os incêndios, e ele mostrou ali no discurso dele todo o amor, toda a dedicação que as Forças Armadas e principalmente o Exército têm para com a floresta.
E eu me lembro bem ainda do tempo que o Collor era presidente da República, que a Força Aeronáutica andou bombardeando, né, jogando bomba em várias pistas clandestinas no Amazonas. Então, não é um nacionalismo fanático, trôpego, sôfrego, mas é um patriotismo elogiável, este civismo que as Forças Armadas dedicam à Amazônia. Nós temos os céus do Amazonas defendido pela aeronáutica, nós temos os rios da Amazônia defendidos pela Marinha, e nós temos a Amazônia, a floresta amazônica, que tem a defesa do Exército Brasileiro. Seria o caso do nosso Congresso Nacional, da sociedade brasileira, exigir que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas brasileiras, criassem um sistema de proteção permanente da Amazônia. Que o governo entregue para as Forças Armadas a responsabilidade pela conservação, pela preservação, pela vigilância da Amazônia. O que já faz até hoje, o Exército faz até hoje. Desautorizado pela lei, porque quem termina agindo é o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que não tem a menor infraestrutura para atender, coloca o Exército. O Exército vai ficar lá e vai responder. Eu quero ver quem é, qual é o garimpeiro clandestino que vai querer enfrentar a boca de fogo do Exército. Quero ver qual é o madeireiro criminoso que vai tirar madeira na Amazônia passando por cima do Exército. Eu quero ver qual é o grileiro irresponsável que vai grilar a terra atrás ou à frente do acampamento do Exército. Não vai. É preciso dar ao Exército, à Aeronáutica, à Marinha, às nossas Forças Armadas, a responsabilidade, atribuir a ela, Forças Armadas, a responsabilidade pela manutenção, para conservar, para vigiar, para tomar conta da Amazônia. Eu quero ver qual é o bandido que vai enfrentar o Exército. Quero ver qual é o garimpeiro clandestino que vai enfrentar o Exército e a Marinha e as Forças Armadas e a Aeronáutica. Ninguém vai. Porque o Exército, como eu disse, não praticaria o nacionalismo irresponsável, né? Ideológico, mas não tem ideologia. É patriotismo puro. As Forças Armadas, e principalmente o Exército, têm um compromisso com a floresta, com a selva tropical brasileira. E se deixar para ele tomar conta, ele toma. Dá a ele autoridade para ele tomar conta, ele toma. Para expulsar garimpos clandestinos, para prender e impedir o desmatamento predatório, para refrear a ação do grileiro de terra, para orientar o desenvolvimento sustentado, só as Forças Armadas. Agora, numa ação permanente, porque não adianta você botar lá, apagar o fogo e tirar o pessoal e deixar tudo por conta do grileiro, do desmatador, do madeireiro, que vai apagar aquele fogo, mas não vai acabar com o incêndio. E comprovadamente o incêndio, tanto lá como cá no Pantanal, como na Mata Atlântica,
são incêndios criminosos. Não há essa história de pegou fogo sozinho, porque estava muito quente. Então, alguém tem que ter jogado fogo lá. E quem jogou fogo lá sabe que está cometendo um ato ilícito. E nada melhor que as Forças Armadas para reprimir esta ação deletéria contra o grande patrimônio nacional. Então fica aí o nosso apelo ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro do Meio Ambiente, no sentido de tornar a ação das Forças Armadas lá na Amazônia uma ação permanente. Uma ação permanente. Fica lá. Cria um serviço especial das Forças Armadas para ficar lá. Porque se o bandido souber que tem exército lá, ele não vai. Ele não vai subornar e nem tentar subornar o general. O comandante. Como ele faz hoje com toda facilidade, com o prefeito, com o agente do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, com as Forças Armadas é diferente. Disse ontem aqui, com as Forças Armadas o buraco é mais embaixo. Então não adianta. Nós iniciamos ontem aqui nesse programa um debate, muita gente participou, do sistema de táxi no aeroporto de Campo Grande. Aí vem o pessoal, não, mas o táxi custa muito caro. A gente não entrou nessa discussão do preço do táxi. Uma das razões pelas quais os aplicativos estão tomando conta desse sistema de transporte individual é exatamente o preço. A facilidade que tem de você pegar um Uber é bem maior que o táxi. O táxi você tem que ir ao ponto. Pegar um táxi, ou então esperar passar um táxi na rua ou ligar para o ponto onde você vai lá para te pegar. Aqui em Campo Grande é praticamente o dobro o preço do táxi. Praticamente o dobro. Eu me lembro que eu peguei um táxi na minha casa, eu moro perto do aeroporto. Para o aeroporto, o táxi me cobrou R$18. Quando eu voltei, eu peguei uma Uber, né? Liguei para a Uber. Então, R$9. Metade do preço. Sem contar que a qualidade do serviço de Uber, se não é melhor, é igual à qualidade do táxi. As pessoas criticam o motorista de praça. Muitos dizem que o motorista de praça é grosso, não sei o quê. Eu não vejo diferença. Agora a facilidade que tem você pegar um Uber hoje, você liga aqui, você sabe quanto vai custar a corrida, você vai do endereço para você sabe, já vem. O Uber demora 5 minutos, 10 minutos no máximo e tal.
Agora, o sistema que foi montado no aeroporto é irregular. Entendo que é irregular. Quer dizer, foi feita uma licitação, uma empresa ganhou a licitação, legítimo e tal. Agora, esta empresa vai utilizar de um sistema de táxi em Campo Grande. Vai ser táxi. Não é em aplicativo. Até porque não tem aplicativo. Você desce do avião, tem uma cabine, você aluga um carro. E o carro está te esperando. E te leva. É um táxi. É um táxi comum. Especial para o aeroporto. Ontem tem uma discussão na Câmara que eu achei interessante. Levantada pelo vereador Siqueira. Se é táxi, tem que ter alvará. Estacionar no infraero lá, o infraero, sei lá. Para mim, estacionamento aeroporto não tem táxi. Pô, tem livre, né? Táxi livre. Todo mundo encosta, tudo para pegar. Mas se entende, né, e tem disposição legal que defende isso, a Infraero ter, dominar, mandar no estacionamento, fazer o que ela bem entende, pode fazer. Agora, saiu da área do aeroporto, aí já não é mais a área de propriedade de administração da Infraero, já é do município. Aí, o táxi, a empresa transportadora vai ter que ter obedecer as mesmas condições que obedece o táxi. Vai ter que ter um alvará para cada carro. Porque senão está burlando a legislação municipal que trata do táxi. Porque não é aplicativo. Não é aplicativo. O aplicativo não pode fazer o que está fazendo aí. Não é exclusivo da Uber? Não, não tem. Até porque aplicativo nem regulamentação tem. Até porque aplicativo não tem carro parado. Ah, tem um ponto de aplicativo. Não existe isso. Aplicativo é rotativo. Está rodando. Ou se quer parar, para na casa do dono do carro. Porque parar num ponto exclusivo como tem o táxi, não tem. Agora, criar empresa com 10, 20, 30, 100 carros, sei lá, que é o que tem lá à disposição, para rodar, para pegar passageiro, com exclusividade, isso aí tem que passar, no mínimo tem que passar, por uma autorização da Prefeitura Municipal. O B de Paula sugeriu que a Prefeitura deve guinchar esses carros. Saiu da área da plataforma, guincha o carro, não pode. Não pode. Não pode por quê? Não pode porque é uma concessão municipal. O táxi para rodar na cidade tem que ter o alvará. O aplicativo não tem alvará. Mas o táxi tem que ter. É lei. E essa transportadora que venceu a concorrência no aeroporto é uma empresa de táxi. Então tem que ter. Porque o aplicativo não tem exclusividade, não. O aplicativo não tem exclusividade. As pessoas estão me cobrando por que eu não enfoquei hoje lá no programa Boca do Povo a Operação Vostok, que foi desencadeada
uma parte, né, uma sequência foi desencadeada ontem em Campo Grande. Eu não dei relevância ao assunto, porque o pessoal foi intimado para ser ouvido e tal. Ninguém ficou preso. O cara deu depoimento e foi embora. Tal. Eu não vi muita relevância. Segundo tudo isso que está acontecendo nessa Vostok aí, é coisa de delator. Eu não acredito em delator. Delator, para mim, pode estar falando toda a verdade. Eu não acredito. Eu só acredito na prova. Então, quando foi lançada essa primeira fase da operação, quando os irmãos Joesley apareceram no Ministério Público e gravaram, e aí isso vazou, veio aqui para o Mato Grosso do Sul, tentou pegar o governador, pegar o deputado Zé Teixeira e outras autoridades aqui no estado, e pessoas comuns, eu liguei o meu desconfiômetro. Porque os irmãos Batista fizeram acusações, graves acusações, mas não tinha nenhuma prova. Quer dizer, o depoimento deles e o depoimento do Delcídio Amaral, senador Delcídio Amaral, tudo uma coisa, não vale nada. Porque não tem prova nenhuma. A delação, ela tem que ser acompanhada de uma prova. Tem que ter um mínimo de prova. Cadê a prova? Não, fulano viu, mas e daí? Fulano viu. A lei é muito clara. A lei não deixa a menor margem para você condenar sem prova. Tem que ter prova. Como aconteceu, por exemplo, com o Lula. O Lula foi condenado pelo conjunto da obra. Mas no caso do triplex não tem prova nenhuma, a não ser a declaração do delator e algumas testemunhas, né? Mas prova contundente não tem nenhuma. Prova contundente não tem nenhuma. A melhor prova que tem no inquérito, no processo do Lula, é uma cópia de um rascunho de uma cópia de um formulário de proposta de compra, que nem assinatura tem, porque foi encontrado no apartamento do Lula. Então não tem. Estou aqui inocentando ninguém, até porque quem tem que culpar e condenar, inocentar, não sou eu, é a justiça. Estou apenas constatando aquilo que pode, né, tem expressividade do ponto jurídico ou não. Então, quando surgiu essa denúncia contra o governador Reinaldo Azambuja, em 2017, eu defendi principalmente o deputado Zé Teixeira. Porque houve uma acusação de notas frias, e estão correndo atrás disso até hoje. Quando, na verdade, não tinha nota fria. Na verdade, o que o deputado fez foi vender gado para a JBS, recebeu, entregou o gado, recebeu o dinheiro, tudo de acordo com a lei. Aí, os irmãos Batista apresentaram notas, né? Uma sequência de notas que não desmentem, né, as afirmações do deputado Zé Teixeira. Estranhei também, né, que o cara disse que foi lá entregou dinheiro para o governador, lá no gabinete, foi lá e entregou dinheiro para o governador e tal. Não tinha nenhuma... recibo não ia ter mesmo, né? Mas não tem nenhum indício, né, concreto para você pegar para culpar o governador. Então, quando surgiu a denúncia, muita gente me criticou na época. Que eu estava acobertando o governador, não. O governador está errado, ele paga. Agora tem que investigar, né? Investiga e tal.
que não pode é julgar sem processo, né? Tem que ter o processo para você fazer o devido julgamento. Então, realmente eu não dei destaque nenhum, até porque para mim não tem destaque nenhum. Tem destaque quando alguém vai preso, quando alguém é condenado. Agora, me chamar para depor na polícia, já me chamaram várias vezes e eu fui. Que grupo que é esse aqui? Supremacia do Moro. Nossa Senhora. Supremacia do Moro. No governo Lula, apesar de ser de direita, Lula de direita, o respeitei como presidente. As Forças Armadas também fizeram seu papel nessa época, respeitando-o como chefe das forças. Pergunto, a esquerda respeita e procura somar com a direita? No caso das queimadas, gostaria de ver uma ação positiva da esquerda, além das críticas. Olha, a esquerda foi lastimável, né, na proteção da Amazônia. O governo esquerdista da Dilma, do Lula e tal. Poderiam ter feito muito mais. Mas não interferiam, né, em favor de madeireiro, em favor de grileiro de terra, de incendiário, de garimpeiro clandestino, não. Não vi. Se não houve interferência para reprimir, como devia, também não houve a interferência para ajudar. Não houve. Estou respondendo aqui para o... Como chama o cidadão? Aparecido Luiz da Silva. Viu, seu Aparecido? Realmente não houve. Poderia ter havido muito mais. O governo da esquerda poderia ter iniciado um processo de desenvolvimento sustentado na Amazônia. Mas não fez. Assim como não fez também a reforma agrária. Que o governo do PT tinha credenciais, porque era um governo de esquerda, de fazer a reforma agrária. De fazer a reforma agrária democrática, sem tomar terra de ninguém. Porque a reforma agrária é uma coisa, e a questão fundiária é uma coisa que está ligada à reforma agrária. Mas não é só isso. Não é só você alocar a área e dar para o pessoal entregar para o sem terra. O importante na reforma agrária é o processo de agregar economicamente o assentamento. Assentar em áreas que não aconteça o que está acontecendo aí. Quer dizer, o cara foi lá. Ontem ainda estava vendo aí alguns ex-dirigentes do INCRA aqui de Mato Grosso do Sul sendo denunciados, né, por ilegalidades, a prática da ilegalidade. Então não houve nem ação na Amazônia, nem nada. O governo do PT não mudou nada. Meu amigo Selmo Medeiros, olha, Sérgio Cruz, concordo com você, pois sou motorista de aplicativo e gostaria muito de que todos tivessem a mesma oportunidade, pois aqui em Campo Grande tem a máfia de donos de pontos de táxi, que é de graça pela prefeitura. Há muito interesse por trás dessa liberação de pontos de táxi aqui em Campo Grande, pois eles ganham de graça esses alvarás e comercializam por verdadeiras fortunas. O aplicativo é barato, porque chama
o motorista que está mais próximo do passageiro e é a evolução da nova tecnologia. O que eu disse, o Selmo, o aplicativo revolucionou. A indústria dos alvarás acabou. Ninguém quer alvará mais. As empresas tinham os carros e os alvarás, e o dono da empresa ia para casa. Muitos compraram fazenda, alugavam os carros, por um preço escorchante, postais de... Como é? Pessoal da noite, curiangos, os curiangos. Curiango trabalhava para sustentar o dono sustentar as empresas, os empresários. Hoje não aluga mais. Hoje não tem mais aluguel, não. Hoje o dono do carro tem que ir lá dirigir. Por quê? Porque se eu sou curiango, por que que eu vou pagar aluguel de um táxi? Não vou pagar. Eu vou comprar um carro financiado, 0 bala, e vou entrar no aplicativo. Eu tenho meu carro, não vou ter que dar bola para dono de táxi, e o meu carro, trabalho o dia que eu precisar trabalhar, o dia que eu quiser, o dia que eu não quiser, não vou lá trabalhar. E pronto. E ganha, tem ganho, né? Ganha muito mais do que alugar o carro do dono da empresa, que era um dos maiores comércios que existia em Campo Grande. Mas muda, né? Variou. Eu me lembro, e é claro, todo mundo lembra, porque aconteceu ontem, né? Tempo dos telefones fixos, antes da chegada do celular. Eu uma vez comprei um carro e paguei com um telefone fixo que eu tinha. Paguei. Valia o aluguel do telefone comercial, que tinha o comercial e o residencial. Era a média de R$ 500 por mês você pagar para ter aquele aparelho. O aluguel, não era o uso, não era o aluguel. A tarifa era outra coisa, dependia da tanto que você usasse. Acabou. Não é para nada mais o telefone fixo. O orelhão não vale mais nada. Por quê? Porque foi evoluindo. E assim vai evoluindo todos os sistemas, vão evoluindo todos os sistemas. Até o sistema de transporte individual de passageiro, como aconteceu com os aplicativos. Como está acontecendo com o sistema de delivery, refeição, entregar comida. Era uma das maiores despesas que uma empresa tinha, era com telefone, hoje é com energia. E devagar, essa da energia vai passando. Agora está chegando aqui a eólica, está chegando a energia solar. Daqui a pouco está todo mundo com energia solar em casa. Porque vai barateando, vai tendo concorrência, barateando, e as pessoas vão tendo acesso facilitado. Com o táxi, infelizmente, está acontecendo a mesma coisa. E não adianta você ir contra, se a favor. Né? O aplicativo... Agora, eu defendo o mínimo de regulamentação, porque é um serviço público. O aplicativo é um serviço público. Então tem que ter o mínimo de regulamentação. Não sei quem é que vai regulamentar, para mim tem que ser o município, né?
para que haja segurança no serviço. Porque se amanhã acaba o táxi e vira só aplicativo, pode acontecer com o aplicativo, a coisa está acontecendo com o táxi. Não tem concorrência, né? Pode aumentar. Por que o aplicativo ganha do táxi? Porque tem preço menor. É uma das principais diferenças. É o preço, é o custo do serviço. É. Se é mais barato, eu vou pegar. Senão. Agora, se acaba o táxi e vira só aplicativo, quem que vai fazer concorrência um com o outro? Agora, que está mudando, tá. Isso aí não adianta. Aí fala aqui o céu, por exemplo, do tempo das charretes. Acabou a charrete. Acabaram-se as charretes, acabaram-se as carroças, né? Muito antigamente, não tão antigamente assim, o transporte de cargas urbano aqui dentro, na cidade era feito por carroça. Carrocinha. A égua peidando lá, tá? Embora. Era um transporte mais barato, era um transporte que não poluía, mas acabou. Evoluiu o sistema e acabou. Então toda a tendência é mudar. A tendência é mudar. Daqui a pouco eu volto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Você pode mandar
o seu recado aqui para o programa pelo Facebook. Você está ligado aí na live do Facebook, manda aí o seu recado, isso no horário ao vivo, que é este horário das 11h30 até meio-dia e meia. Você pode mandar a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui, porque a sua opinião vai suplementar, vai complementar, vai subsidiar, vai até mudar, né, o pensamento de muita gente. Ela pode mudar, tem competência e capacidade para isso. É só você né, mandar aí que a gente responde. Qualquer assunto que a gente estiver focalizando aqui pode. Estão me cobrando sobre o perigo amarelo. O perigo amarelo. O Mato Grosso do Sul, o Brasil, está sendo invadido pela China. E está mesmo. Está sendo invadido pela China. A China está desenvolvendo hoje tecnologia muito mais moderna, ou tanto quanto os Estados Unidos e os países mais avançados do mundo. Falei ontem aqui de uma indústria que a China está implantando aqui em nosso território, Maracaju, terra do Reinaldo Azambuja, uma indústria de processamento de milho. E o primeiro derivado do milho que vai ser extraído para comercialização internacional pela China aqui no Mato Grosso do Sul é o plástico biodegradável. Alguém até falou aqui que coisa de brasileiro, né? Que o pessoal vai comer o produto, depois comer o saco. Ivani Amalfi. Tomara que mude, sim. Ou que não goste do Bolsonaro. Mudar o quê? O que ela está falando que vai mudar aqui? A China é amiga do PT e do quem mais? Isso é a Ivani que está falando. A China é amiga do PT e do Lula. A China pagou a eleição da Dilma em troca de isenção de impostos. Estão por todo lado no Brasil, ganhando a nossa grana. Não duvido nada que Lula não tenha também vendido, nosso Lula, vendido um pedaço da Amazônia também. Moçada, eu não defendo a China porque eu tenho uma restrição grande à China na questão ideológica, né? A China é comunista e eu não sou. A China é uma ditadura uma pretensa ditadura do proletariado e eu sou contra qualquer tipo de ditadura. A Ivani sabe, ela até estranha, né, que eu... Mas eu sou contra a ditadura do proletariado, sou contra a ditadura de direita, qualquer tipo de ditadura de esquerda, ditadura militar. Para mim, só vale o regime democrático. Mas a democracia brasileira, tudo bem. Vamos mudar a democracia brasileira. Vamos mudar a casa sem precisar mudar o alicerce da casa. O alicerce é ótimo. Então vamos deixar o alicerce, vamos mudar. Como é que muda? Muda com a prática. Agora, a Ivani e outros apressadinhos querem mudar na marra. Não, vamos fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, tudo faz.
todo inimigo da democracia tem essa história de fechar Congresso e fechar Supremo Tribunal Federal. Como se o mal do Brasil fosse os três poderes. Como se o mal do Brasil fosse o poder legislativo e o poder judiciário. Não tem nada a ver. Democracia você faz com os três poderes. Os três poderes que até a ditadura tem. Só manda um, né? Só o executivo é que manda. Na ditadura. Mas tem ali, pelo menos, para enfeitar. Tem um parlamento na Venezuela para enfeitar. Tem um parlamento em Cuba para enfeitar. Tem um parlamento na China para referendar a ação do Politburo, né? Tem um parlamento na Síria, um parlamento no Irã, parlamento na Turquia, tem um parlamento na Rússia. Todos os países totalitários têm parlamento. Tem poder judiciário, todos eles aparelhados. Todos eles feitos, criados e mantidos para convalidar a tirania. Na democracia é diferente. E quem está acompanhando a crise na Grã-Bretanha sabe onde está a diferença. A diferença está exatamente na posição tomada por quem dirige cada poder, por quem participa de cada poder. O Johnson, que é o primeiro-ministro, que pode vir a ser o primeiro-ministro com um mandato mais curto da Inglaterra, tentou enfiar o Brexit lá na marra. E teve reação do próprio Partido Conservador, que é o partido dele. Está tendo que recuar. Está com minoria no parlamento. Vai ter que convocar a eleição. Isto é democracia. Não vai fechar o parlamento. Não vai fechar o judiciário porque não está agradando o chefe. Porque não está convalidando a política do chefe, que pode ser uma política equivocada. Pode ser, ué, quem que... Olha aí o que eu estou falando aqui. Vê a posição daqueles que são contra a democracia. Minha amiga Ivani, o mal do Brasil não é os três poderes. Aparelhados, olha, hoje já soltaram um garotinho. O STF solta tudo que é ladrão do colarinho branco. Isso é democracia? É. Democracia é isso. Democracia não é porque eu não gosto do garotinho e da mulher dele que eles vão ter que ficar presos. Não é porque tem uma denúncia de que eles roubaram que vão ficar presos. Não. Vai prender? Condena e prende. O STF é tirano soltando bandidos que roubaram a nação. Isso é democracia. Não obedecer os militares, mas ser capacho do STF. Isso não é ditadura? Não é ditadura. Ditadura, Ivani, é isso. Ó. Ditadura, como foi no regime militar. Por exemplo, na ditadura é ditadura. Ditadura tem um ditador, quem manda é ele. Certo ou errado, quem manda é ele. E não adianta vir com essa história de que
era melhor, do que não tinha roubalheira, que todo mundo vivia feliz, todo mundo... Não vem com essa história, porque essa história não pega. Vivia feliz os incautos, os espinha mole, os beneficiários e os poucos beneficiários privilegiados do regime. Porque o povo em geral, os intelectuais em geral, viviam sob o mais cruel e tirano dos regimes. Porque era uma pessoa só que mandava. Ah, mas na ditadura tinha Congresso, tinha Supremo, em todo lugar tem. Só que não mandava nada. Quem mandava era o general. Ele é que mandava. Certo ou errado era ele. E eu tenho que falar isso outra vez, eu nem gostaria de mais ficar falando isso, porque já falei isso aqui. Eu sou feio assim, tanto falar isso. Eu sou feio assim, tanto falar isso, tanto ficar repetindo. Que a ditadura era uma beleza. Por quê? Porque tinha censura. A população não ficava sabendo de nada. Toda atrocidade, todo crime, toda ladruagem havida no regime militar, na ditadura militar, eram acobertados pela censura. Agora, a maioria não lia jornal, não estava entendendo nada. A censura na novela, a censura nas artes, a censura no noticiário. Eu estou falando isso, Ivani, porque eu trabalhava em jornal na época. Jornal, rádio. Eu me lembro bem de uma cena da ditadura que eu não esqueço nunca. Eu trabalhava na difusora PR7 de Campo Grande. Teve no Rio de Janeiro o Festival Internacional da Canção da Rede Globo. A difusora comprou os direitos do festival para Mato Grosso. Naquele tempo não tinha internet, não tinha... Você queria reproduzir, ou você fazia uma ligação com a Globo e transmitia, ou você comprava a fita, né? Cassete, que vinha com áudio do festival. Foi o que nós fizemos. Compramos todo o festival. Rodamos lá. Surgiu uma canção chamada, para não dizer que não falei de flores, do Geraldo Vandré, que foi uma das campeãs do festival. A campeã daquele festival foi uma música do Chico Buarque de Holanda e do Antônio Carlos Jobim, chamada... Tinha um nome de mulher, não me lembro não. Que não aconteceu nada. A música que pegou no festival foi para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré. Um refrão conhecido. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi aquela música. No dia em que nós recebemos a fita para a reprodução daquela fase do festival, apareceu também um censor da Polícia Federal na rádio para proibir a publicação daquela música. Outra música podia, não tinha problema. A música do Chico que chama Sabiá. Então, chegou lá, cortou a parte da fita, era fita de gravador de rolo, cortou e emendou, né? Não me esqueço nunca disso. Essa falta de respeito, essa falta de sensibilidade, de responsabilidade do regime. Vem, Vânia, eu vou contar para você da ditadura que você não conhece. Ou você talvez não queira conhecer. Dizem que a ditadura só prendeu vagabundo, né? Esse é o discurso que o Bolsonaro usava na campanha.
Tem uma lista enorme de pessoas que trabalhavam, que foram assassinadas pelo regime. E eu coloco à frente dessa lista o Vladimir Herzog, que não era guerrilheiro, que era apenas filiado ao Partido Comunista, clandestino, não tinha militância política nenhuma, que ele era trabalhador, trabalhava na TV Cultura de São Paulo, que era uma TV pública, e que foi torturado até morrer, no quartel do 2º Exército em São Paulo. Tem vários depoimentos, né, pessoal, não, vocês estão avaliando chama de Revolução de 64, pela ótica da esquerda. Não é bem pela ótica da esquerda, é pela verdade. Você quer saber o que foi o regime de 64? Volta na história. Tudo que aconteceu tem na história. Aforante aquilo que foi rasgado, queimado, que foi colocado como arquivo secreto, está tudo aí. Os jornais. Rebusca os jornais de 64 até 85, você vai conhecer totalmente a ditadura militar. E se você tiver consciência, né, ou senso pela história, respeito pela história, você vai chegar à conclusão de que houve uma ditadura. Todo mundo sabe disso, gente. Agora, o Bolsonaro tentou enfiar na cabeça da Ivani e de outras pessoas, que terminaram se fanatizando, pessoas mal informadas, que Ivani me falou que tem 68 anos, que acompanhou toda a Revolução, não acompanhou nada. Eu acompanhei. Mas a Ivani fala mais aqui ainda. Ela concorda com a censura. Eu acompanhei a vida de Geraldo Vandré, Ivani que está falando aqui, e todos os festivais da Record. Hoje, depois de velho, Vandré já se arrependeu das babaquices da juventude. Eu não sei se arrependeu, viu, Vani? Ele foi torturado pela ditadura militar. É um grande poeta, você não pode discordar disso. Para mim, a grande música do Vandré não foi nem essa, do Vem, Vamos Embora, que terminou virando indo contra a repressão, mas a disparada, grande música, né, do Vandré. Não tem nada de babaquice. É música bem inspirada, muito bem feita, coisa de artista. Como música do Geraldo Vandré, do Chico Buarque, música do Gilberto Gil, do Caetano Veloso. Todos eles perseguidos pela ditadura militar. Todos eles tiveram que se exilar, porque não puderam produzir a sua arte aqui no Brasil, porque faziam oposição à ditadura militar. Não era oposição ao Brasil, não, era a ditadura militar. Você não pode confundir governo com Brasil. Você critica o governo hoje do Bolsonaro? Ah, está criticando o Brasil. Não tem nada disso. Bolsonaro é Bolsonaro, Bolsonaro vai passar e o Brasil vai continuar. O senhor está fazendo... Cadê o... Está chegando o meu tempo. O senhor está fazendo acusação aos militares que nem a justiça provou nada ainda. Não tivemos nenhum torturador condenado como tal. Ó, Ivani. E não vai ter nunca, minha filha. Não ia ter, sabe por quê? Porque antes de perder, antes de sair do governo, os militares, os ditadores, eu não tenho nada contra militar, quero deixar bem claro aqui, não tem nada contra militar, não. Tenho contra a ditadura militar.
Militar eu respeito como qualquer profissional, como qualquer cidadão. Por que não foi condenado ninguém? Porque tem a lei da anistia. Condenaram, antes da lei da anistia, condenaram a oposição. Os torturadores, todo mundo escapou pela lei da anistia. Estão reabrindo o caso do Rio Centro, tá? A senhora vai ver. Agora, a lei da anistia, uma beleza. No tempo da ditadura não teve Operação Lava Jato para saber quem é que ficou rico. A ditadura militar premiou os ladrões. Eu vou citar o nome de dois, tá? Para a senhora. Paulo Salim Maluf e um que está preso lá nos Estados Unidos, José Maria Marim. Dois ladrões que foram contemplados pela ditadura. Os dois ganharam o governo de São Paulo e ao Maluf, veja, Ivanil, o que queriam fazer, queriam dar a presidência da República ao Maluf. Não deu, sabe por quê? Porque nós não deixamos. A sociedade brasileira não deixou. Senão, o Maluf teria sido o presidente da República. Indicado pelo partido da ditadura militar, que era o PDS. Foi para o colégio eleitoral e perdeu para o Tancredo Neves. E eu estava lá. Eu votei. Votei contra a ditadura. Votei contra colocar um ladrão na presidência da República. Então não me venha com essa história de que não é, porque era. Isso aí tem que ser admitido, não adianta você tentar esconder. É a mesma história da Terra plana. Não, a Terra é plana. Tem uns malucos aí que defendem Terra plana. Esse Olavo de Carvalho aí, o astrólogo do Bolsonaro, acha que a Terra é plana, defende a teoria da Terra plana. Outros que o homem não chegou à Lua, que é um filme de Hollywood, né? Então, tem que... A realidade é realidade, não adianta você querer fugir da realidade, porque a realidade é essa. Não adianta você querer inventar uma nova história. História não se inventa, história não se cria. História ela nasce e vai se formando. Você pode ampliar a história, você pode até mudar a história, mas você não muda a história, muda com conversa, com discurso. Você muda a história com fato histórico. Mostre o fato histórico que não houve ditadura, que eu vou entender. Mas na conversa que viveu na época, eu também vivi. Quando estourou a ditadura, o golpe militar, eu já tinha mais de 20 anos. Eu já era repórter. Eu já fui preso. Já fui espancado. Eu não era vagabundo, não. Eu não tinha nem uma consciência, uma consistência ideológica formada. Eu era apenas um trabalhador da imprensa, um repórter, que dava notícia como a notícia era, mas que não podia dar. Tinha que dar notícia a favor do general que estava na presidência da República, como é hoje. Hoje querem que dê notícia, todas elas favoráveis ao presidente da República. Como o Lula também queria. A Dilma também queria. O Lula chegou a expulsar um jornalista americano aqui, chamou ele de bêbado. Tem que dar... Não. A democracia tem que respeitar o meu direito de falar aquilo que é correto, que é certo, politicamente correto. É isso que eu defendo. Mas não dá mais tempo, né? Passou o tempo. Gostaria de ficar falando, mas estou perdendo a voz. Volto amanhã. Próximo programa. Muito obrigado a participarem do programa, tanto pelo YouTube, como pelo Facebook, como pelos sites da viamorena.com, da tvdob.com.br. E até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau!